Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acabei vendo um conteúdo semelhante aqui na internet e antes de começar eu preciso deixar um aviso aqui pra vocês. Esse vídeo vai conter relatos sobre dependência química, violência, culpa e algumas coisas mais pesadas. Se esses temas forem sensíveis pra você, talvez seja melhor você assistir em outro momento ou simplesmente pular esse vídeo. Eu decidi jogar enquanto eu falo porque eu acho que os pensamentos não vão me distrair tanto. Bom, eu não tô fazendo esse vídeo pra me vitimizar ou pra buscar pena ou perdão de ninguém. Eu tô fazendo porque durante muito tempo eu carreguei isso sozinho e talvez exista alguém assistindo que precise ouvir essa história antes que seja talvez tarde demais. Existem momentos na nossa vida que continuam acontecendo dentro da gente, mesmo depois de 20, 30, 40 anos. Você segue trabalhando, você segue estudando, vivendo a sua vida, mas tem certas lembranças que nunca vão embora. E eu acho que essa é uma delas pra mim. Antes de falar sobre uma das piores perdas da minha vida, eu preciso explicar quem eu era naquele momento. Porque essa história não começa necessariamente nesse pior dia. Ela começou muito antes. Eu comecei a usar substância aos 13. Na época parecia diversão, liberdade, uma coisa normal que todo mundo fazia, sabe? Algo que eu podia controlar, que eu podia parar a hora que eu quisesse, mas eu acho que eu nunca controlei nada. O que começou como uma curiosidade, ao passar dos anos virou um hábito, rotina, necessidade. E essa necessidade se tornou dependência. A minha vida inteira girava em torno disso, sabe? Eu acordava pensando na próxima forma de me anestesiar. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Eu ia pra escola sem estar realmente na escola. Na verdade, a minha adolescência inteira eu nunca estive presente em lugar nenhum. Eu voltava pra casa e eu continuava fugindo da realidade. Por mais confortável que ela fosse, por mais agradável que ela parecesse, eu, na verdade, cresci sobre duas realidades. Eu, como acho que a maioria dos brasileiros, não tenho uma vivência familiar padrão, que as pessoas consideram padrão. Pai, mãe, casa branca, com cerquinha branca, quintal aparado. Eu vivi grande parte da minha vida com os meus padrinhos, mas sempre sabendo que eu tinha pai e mãe, que a realidade de ambos os lugares era bem diferente. Óbvio que quando a gente é criança a gente não tem realmente essa noção. Mas voltando, quando eu era adolescente, os meus dias se misturavam muito, sabe? As semanas passavam, eu simplesmente existia ali. Eu não tava construindo um futuro, eu tava, na verdade, destruindo o meu futuro. A dependência, ela tem uma característica bem cruel. Ela faz você acreditar que tá tudo bem, quando lentamente ela leva tudo que importa pra você embora. A sua disciplina, autoestima, a sua família, os seus sonhos, a sua identidade. E comigo não foi diferente, não tinha por que ser diferente. Eu comecei a tomar decisões cada vez piores, machuquei pessoas que me amavam, quebrei a confiança de pessoas que acreditavam em mim, até que cheguei ao ponto de ser expulso de casa. E eu lembro daquela noite como se fosse ontem. É uma noite que me assombra pra valer. Porque foi a primeira vez que eu realmente entendi que eu tava sozinho. E eu entendi o que significava estar sozinho, sabe? Sem rumo, sem perspectiva, sem saber onde eu estaria no dia seguinte. E naquele momento eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço. Mas, obviamente, não. Porque a vida ainda tinha muito pra me ensinar. Porque quando você tá no fundo do poço, não é só subir pra cima. Porque a maioria das pessoas continua cavando e se afundando cada vez mais. Durante algum tempo, eu continuei cercado por ambientes bem destrutivos. E continuei vivendo num meio mais destrutivo ainda. Fazendo um trabalho de merda, ilegal pra caralho. E o que me aliviava naqueles momentos era que eu tinha dinheiro, mas não tinha paz. O que pra um jovem de 16, 17 anos é uma merda. Acredite em mim, é uma merda. Eu tinha companhia, mas não era amizade de verdade. Eu tinha um caminho, mas ao mesmo tempo eu não tinha direção nenhuma. Por fora, parecia que eu tava avançando, mas
por dentro eu continuava me afundando cada vez mais e mais. Até que um dia meu corpo cobrou a conta. Chega uma fase que eu acho que chega pra todo mundo quando se usa substâncias, que é que quando você fuma, cheira, toma dúzias e dúzias de comprimido, aquilo não te dá mais nem 1% da sensação boa que dava antes. Até que você tem que pegar uma agulha suja e com sangue de outras pessoas e tacar no seu braço, nos seus tornozelos. Enfim, eu cheguei muito perto de arrasta. E eu acho que foi aquilo que me mudou, sabe? Pela primeira vez eu tive medo. Não medo de perder dinheiro, de fracassar, mas de simplesmente deixar de existir, sabe? Foi a primeira vez que eu olhei pra minha própria vida e pensei: se eu continuar assim, eu não vou ter uma vida. E naquele momento eu tomei uma decisão. Não foi mágico do nada, não foi instantâneo, mas foi uma decisão. Eu precisava mudar, eu continuei trabalhando naquele meio ilícito, mas eu comecei a guardar dinheiro, eu comecei a planejar uma saída de verdade, pensar no amanhã, sabe? Eu voltei pra escola, mas existe uma história que me acompanha até hoje. Mesmo eu tendo continuado a minha vida, conseguido um emprego formal, eu continuava morando naquele ambiente com aquele tipo de pessoas. Eu me sentia a Hannah Montana, sabe? De dia uma coisa, de noite de outra. Tá mais pra Princesa Fiona, mas enfim. E essa próxima história que eu vou contar é uma das que me fez gravar esse vídeo, sabe? Eu tinha alguém que eu considerava um irmão. Um cunhado que acabou se tornando o meu melhor amigo. Eu tinha alguém que eu podia chamar de família. Alguém que teve presente em momentos muito importantes da minha vida. Alguém que eu não só considerava, eu amava pra caralho. Como se fosse parte de mim, sabe? E com o tempo ele também começou a se perder. Muito por culpa minha. Eu me culpo por isso até hoje. Eu que apresentei, eu que levei, eu que incentivei. E talvez por eu já ter passado por aquilo, eu consegui enxergar sinais que outras pessoas não enxergavam, sabe? Eu via o sofrimento, o vazio que ele carregava. E eu vi alguém tentando sobreviver sem conseguir, sabe? Eu lembro da última vez que eu conversei com ele. Lembro do olhar, lembro da voz, lembro do desespero. Naquela noite eu fui cobrar uma dívida dele. E eu dei uma surra tão grande nele, porque eu pensava que aquilo ia fazer ele acordar pra vida, sabe? Ele... Na minha cabeça era o único modo de eu ajudar ele seria aquele. O problema é que a gente percebe que as pessoas precisam de ajuda tarde demais. Ou pior, percebe que não faz tudo que gostaria de ter feito. Cerca de 2 dias depois eu recebi uma ligação da minha então ex, irmã dele. E naquela ligação eu descobri que ele tinha acabado com o sofrimento dele. Eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento, porque até hoje eu não encontrei palavras suficientes, eu acho. Eu só lembro do silêncio, do vazio e de uma pergunta que me acompanha desde então. E se eu tivesse feito mais, sabe? Talvez eu nunca encontre essa resposta. Mas aquela perda me mudou, me fez perceber que hoje você pode estar aqui, amanhã não mais, sabe? Mudou a forma de eu enxergar as pessoas, mudou minha forma de enxergar o sofrimento. E principalmente eu acho que mudou a forma de enxergar o tempo. Porque a gente sempre acha que vai ter outra chance, sabe? Que vai ter todo o tempo do mundo, que vai ter outra conversa, outro abraço, outro dia. E às vezes só não tem. Bom, depois disso eu tentei reconstruir a minha vida. Voltei pra casa dos meus pais, me mudei pra outra escola, voltei a trabalhar. Fiz tudo que apareceu na frente, sabe? Mercado, padaria, serviço pesado. Tudo que tava ao meu alcance, eu corri e fui atrás. Porque eu tinha entendido que ninguém ia me dar a mão e ia vir me salvar, sabe? Eu mesmo precisava construir a minha própria saída. Depois disso eu terminei o ensino médio e eu tinha um sonho muito bonito. Eu queria me tornar escritor. Mas não aconteceu exatamente como eu gostaria, porque a vida me levou pra outro caminho. Ela nunca te leva pra onde você quer. Eu acabei me juntando a outros 3 moleques que tinham sonhos bem parecidos. E juntos a gente decidiu abrir uma empresa. Do mais absolutamente nada. A gente trabalhava com o pouco que tinha, com pouco recurso, com pouca estrutura, com reuniões improvisadas.
correndo atrás de cliente. No começo era só uma ideia, mas começou a crescer, sabe? Começou a funcionar. E pela primeira vez eu senti que minha vida tava entrando nos trilhos finalmente. Aí a vida me deu uma outra opção, um outro caminho. Aí eu decidi entrar pro exército brasileiro. Foi uma fase importante, mas bem complicada. Porque foi ali que eu percebi que algumas lutas minhas internas iriam continuar. Tem batalhas, se eu posso dizer assim, que continuam existindo dentro da gente. Mesmo quando a gente acha que já venceu, sabe? Mas eu consegui sair daquela fase. Com a ajuda de reabilitação, de pessoas, de tempo. Tempo pra se curar, é isso que a gente precisa. Depois disso, eu voltei pra empresa. A gente finalmente abriu um espaço físico, contratamos pessoas, conquistamos clientes. E por um tempo eu achei que finalmente eu tinha vencido. Nossa, eu tava precisando de um triunfo depois de tanta merda, sabe? E foi nessa época também que eu conheci uma pessoa incrível. Eu me apaixonei, fiz planos, sonhei com o futuro. E eu recebi uma das notícias mais felizes de toda a minha vida, que mais me emocionou em toda a minha vida. Em poucos meses, a gente já recebeu uma pessoa que ia me chamar de papai. E eu nunca vou esquecer daquele sentimento, sabe? Pela primeira vez eu não sonhava só comigo. E foi uma felicidade tão grande que dava medo. Sonhava com alguém que eu ainda nem tinha chegado, sabe? Mas a vida nem sempre vai seguir o roteiro que a gente quer, né? E aquele sonho acabou em 3 meses. Depois disso, foi um completo desastre. Eu desabei pacas, completamente. Perdi o controle de tudo de novo. Perdi empresa, dinheiro, relacionamento, amizade, tudo que você imaginar. Eu deixei de acreditar em mim, sabe? Perdi quem eu acreditava ser. Eu vi muito tempo de trabalho desaparecer em cerca de 2 meses. Vi projetos indo embora, contratos, clientes, e eu perdido de novo. Foi provavelmente o meu período mais solitário, mais ainda do que a minha própria infância. Eu tive uma infância muito solitária, eu não tinha muitos amigos. Eu cheguei ao ponto de entrar numa situação que eu me envergonho tanto, cara. Eu não vou entrar em detalhes, mas não vale a pena por um prato de comida, por uma cama quentinha e por uma vida fácil. Foi uma situação que mostrou o quanto eu tinha perdido o respeito por mim. Não julgo quem segue nessa vida, mas eu não conseguiria. Mas mesmo no pior momento da minha vida, algumas pessoas me ajudaram. Pessoas que não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, sabe? Pessoas que me deram tempo, abrigo, conselhos, oportunidades. E aos poucos eu fui me reconstruindo. Não através de grandes conquistas, mas através de pequenas vitórias, sabe? Viver um dia de cada vez, acordar cedo e trabalhar, pagar uma conta aqui, uma conta ali, cumprir as suas responsabilidades, resistir aos seus impulsos, continuar um dia de cada vez. Até que eu consegui voltar pra casa e é daqui que eu tô gravando esse vídeo. Hoje eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei quais desafios ainda virão, não sei quanto tempo essa estabilidade vai durar, mas existe uma coisa que eu sei. Tudo que aconteceu comigo deixou várias marcas, várias cicatrizes, e durante muito tempo eu odiei essas marcas, sabe? Mas hoje não mais, porque elas contam a minha história. A história de alguém que caiu muitas vezes e vai continuar caindo, levantando quantas vezes for preciso. E se existe uma mensagem que eu quero deixar para quem assistiu até aqui, é que a sua pior fase não define quem você é. O seu pior erro não define quem você é. O seu pior dia não define quem você é. Enquanto você estiver vivo, a sua história ainda tá sendo escrita, cara. Talvez você esteja no fundo do poço agora. Talvez você ache que desistiu de tudo, que destruiu tudo. Talvez você ache que não existe saída. Eu já pensei a mesma coisa. Mais de uma vez, inclusive. E mesmo assim eu tô aqui. Então, continua. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja difícil, mesmo que hoje pareça impossível, continua. Porque às vezes a única diferença entre uma tragédia